A vida tem dessas ironias, sabe? Começamos cheios de sonhos no coração e planos na mente, achando que já sabemos de tudo. Eu era assim, Jane, e meu marido Guilherme também, quando nos casamos. Éramos inseparáveis, vivendo em uma casa aconchegante que herdei da minha avó, com nossa pequena Letícia iluminando nossos dias. Naquela época, Guilherme acabará de abrir sua padaria. Era pequena, mas era o seu orgulho. Eu, por outro lado, estava avançando na minha carreira como economista, fazendo cálculos e mais cálculos. Sonhávamos alto, pensando em casas espaçosas e fundos para a faculdade da Letícia, e quem sabe até um irmãozinho para ela no futuro. Mas, com o passar dos meses, algo mudou. A padaria continuava pequena, com dificuldades para se manter. Tentei conversar com Guilherme sobre expandir ou tentar novas estratégias para atrair mais clientes. Guilherme, amor, já pensou em oferecer serviços de buffet, ou aquelas aulas de confeitaria que você sempre quis dar? Eu tentava manter a conversa leve e positiva, mas ele apenas me dispensava, visivelmente irritado. Jane, sei o que estou fazendo. Estamos bem assim. Mas a verdade é que não estávamos bem. Comecei a trabalhar mais horas para compensar nossas perdas financeiras. Foi nesse período que a relação com a mãe de Guilherme também ficou tensa. Ela me ligava do nada, me acusando de não apoiar o Guilherme o suficiente. Jane, ela sibilava ao telefone, meu filho não precisa da sua caridade. Ele está indo muito bem sem a sua interferência. Eu ficava chocada. Senhora Thompson, só estou tentando ajudar. Somos uma família, não somos. E, além do mais, não estou nadando em dinheiro. Estou trabalhando duro por tudo que temos. Ela zombava, trabalhando duro? Você só pensa em dinheiro. Meu filho merece mais. Ultimamente, a padaria do Guilherme vinha enfrentando uma crise atrás da outra, como um navio batendo em icebergs. Primeiro, ele teve que demitir metade dos funcionários, o que foi duro, pois eram pessoas que conhecíamos, que dependiam daquele salário. Depois, teve que reduzir a produção, dizendo que não havia demanda suficiente para continuar como antes. Meu coração se partia ao vê-lo tão derrotado, mas eu não estava disposta a assistir nossos sonhos desmoronarem sem fazer nada. Numa noite, sentei com ele para conversar, tentando manter o clima o mais leve possível. Guilherme, querido, já pensou em trazer alguém de fora, um consultor, para ver o que está dando errado e nos ajudar a corrigir? Ele mal olhou para mim, brincando com a comida no prato. Jane, já discutimos isso. Não preciso de um estranho para me dizer como gerenciar minha padaria. Mas insisti, talvez estejamos perdendo algo, podemos até considerar um empréstimo para dar uma revitalizada no negócio. Isso chamou sua atenção. Ele olhou para mim com os olhos apertados. Um empréstimo? Você está louca? Já estamos por um fio, Jane, e agora você quer nos afundar em dívidas? Tentei manter a calma, mesmo com a frustração borbulhando por dentro. Não é se afogar se isso nos ajudar a nadar, Guilherme. Estou apenas tentando encontrar uma maneira de passarmos por isso. Ele bateu o garfo na mesa e se afastou, decidido. Não, Jane. Simplesmente não. E ele saiu batendo a porta, me deixando ali, olhando para o jantar intocado. Alguns meses se passaram e a porta da frente da padaria exibia um novo cartaz, fechado até nova ordem. Era um soco no estômago cada vez que eu passava por lá. Em casa, o ambiente estava carregado de palavras não ditas e frustração. Guilherme se fechou em si mesmo, passando dias a fio olhando listas de empregos com um senho franzido, seu orgulho machucado e abalado. Numa noite, após um longo dia de trabalho, encontrei Guilherme desabado no sofá, com o brilho da TV projetando sombras em seu rosto. Guilherme, precisamos conversar sobre você encontrar um emprego, comecei, tentando manter minha voz estável e calma. Ele nem levantou os olhos. Estou procurando, Jane. Procurando ou rolando pelas redes sociais, não pude evitar um toque de sarcasmo. Precisamos de renda, não apenas isso. Finalmente, ele me olhou, o rosto num traço teimoso. Eu te disse, não vou aceitar qualquer porcaria de nível inicial. Eu tenho um diploma, Jane. Eu era um empresário. Não vou ser lacaio de ninguém. Sua empresa falhou, Guilherme, eu lembrei, um pouco mais duramente do que pretendia.
não podemos nos dar ao luxo do seu orgulho agora. Precisamos de soluções práticas, de renda real. Isso o irritou. Então você acha que sou um fracassado, é isso? Você não acha que posso voltar ao topo? Não é sobre o que eu penso, tentei argumentar, é sobre a realidade. Temos contas, uma filha para pensar. Ele não me deixou terminar. Esqueça, Jane. Você não o entenderia. Você é como todos os outros, tentando me derrubar. A discussão escalou daí, palavras duras sendo jogadas de um lado para o outro, até ele sair batendo a porta novamente. Pouco depois dessa confusão, sua mãe me ligou. Assim que ouvi sua voz, me preparei. Jane, você precisa arrumar um emprego para o Guilherme no seu trabalho, e bom, ela exigiu, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Quase ri. Senhora Thompson, não é assim que funciona. Comecei de baixo e subi trabalhando duro. Eles não entregam posições altas só porque alguém pediu, especialmente não para alguém sem experiência no campo. Ela bufou. Você precisa apoiar mais seu marido, Jane. Ele tem potencial. Você está segurando ele. A conversa girou em círculos, ela me acusando de não fazer o suficiente, de não me importar o bastante, enquanto eu tentava explicar a realidade da nossa situação. Terminou com ela desligando na minha cara, me deixando ainda mais isolada e frustrada. E assim os dias se tornaram semanas, com Guilherme mal se mexendo em casa, consumido pelo celular ou pela TV, deixando para mim o trabalho, as tarefas domésticas e cuidar da Letícia. Toda tentativa de conversar sobre responsabilidades, sobre ser parte desta família, era recebida com defesa ou total evasão. Você pode pelo menos buscar a Letícia na escola hoje? Perguntei numa manhã, esperando por uma pequena vitória. Estou ocupado, Jane, foi sua resposta displicente, sem nem especificar com o quê. Fazendo o quê, Guilherme? O que é tão importante que você não pode ajudar com sua filha? Ele apenas deu de ombros, aquele encolher de ombros indiferente que me fazia ferver o sangue. Apenas coisas, você não entenderia. Era assim agora, ele envolto em seu mundo de seja lá o que fosse, eu tentando manter tudo o mais intacto possível. Cada conversa uma batalha, cada dia um pouco mais difícil que o anterior. As coisas entre Guilherme e eu não estavam boas, mas eu nunca esperava descobrir que ele estava tirando dinheiro da minha carteira. Começou com pequenas quantias, um 20 aqui, um 50 ali. No início, pensei que estava sendo esquecida. Até que um dia, os valores desaparecidos eram grandes demais para serem ignorados. Esperei Guilherme chegar em casa, batendo o pé, com os braços cruzados. Assim que ele entrou, fui ao seu encontro como um falcão. Guilherme, precisamos conversar agora. Ele parecia cansado, exausto, mas ao ver minha expressão, soube que algo estava errado. O que houve, Jane? Onde está o dinheiro, Guilherme? Minha voz era cortante. O dinheiro da minha bolsa sumiu e eu quero saber por quê. Por um instante, ele tentou se fazer de desentendido, desviando o olhar. Dinheiro? Do que você está falando, Jane? Não brinque comigo, Guilherme. Não estou com paciência. Há semanas noto que sumiu e você é a única outra pessoa aqui. Finalmente, ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Ok, eu peguei, mas, Jane, você não entende. Eu precisava. Precisava para quê, Guilherme? Cerveja? Porque é só isso que vejo você fazendo ultimamente, sentado bebendo enquanto eu trabalho feito louca. Ele se encolheu com isso, mas a culpa rapidamente deu lugar à raiva em seus olhos. Não tenho que me explicar para você, Jane. Não é como se eu estivesse pedindo muito, só um pouco de dinheiro para sobreviver. Eu estava incrédula, enquanto tentava equilibrar as contas para nos manter à tona. Esse dinheiro não era seu para pegar, Guilherme. Isso é roubo. Seu rosto ficou vermelho, e ele deu um passo em minha direção, elevando a voz. Roubo. Sério, Jane? Da própria esposa é o que você vai chamar isso? Sim, é exatamente isso que estou chamando, porque é o que é, Guilherme. Você pegou algo que não era seu sem perguntar. Como mais você chamaria isso? Ficamos ali, encarando um ao outro, a tensão espessa no ar.
Parecia que um abismo se abriu entre nós, cheio de traição e dor. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, o telefone dele tocou. Ele olhou para o aparelho e então saiu tempestuosamente para o outro cômodo, me deixando ali, fervendo de raiva e com o coração partido. No dia seguinte, as coisas foram de mal a pior. A mãe de Guilherme ligou, e antes que eu pudesse dizer uma palavra, ela começou a me atacar. Jane, sua ingrata, como ousa acusar meu filho de roubar? Você tem ideia do que fez? Pressionei o telefone contra meu ouvido, a voz estridente dela fazendo minha cabeça pulsar. Senhora Thompson, ele pegou dinheiro de mim, o que eu deveria fazer? Ignorar? É exatamente isso que você deveria ter feito. Ele é seu marido, pelo amor de Deus. Vocês deveriam se apoiar mutuamente. Apoiar não significa fechar os olhos para os problemas, significa enfrentá-los juntos. Mas como podemos fazer isso quando ele mente e pega dinheiro às escondidas? Ela bufou. Você sempre foi muito dura com ele, Jane. Sempre esperando demais. Não é de se admirar que ele sentisse que precisava esconder coisas de você. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Era como se estivéssemos vivendo em realidades diferentes. Esperando demais? Estou trabalhando dia e noite para nos mantermos de pé, e ele... Chega, Jane. Não quero ouvir mais uma palavra contra meu filho. Você fez sua cama, agora deite-se nela. Com isso, ela desligou, me deixando olhando para o telefone, incrédula. Isso não era mais apenas sobre o dinheiro. Era sobre confiança, respeito e a realização de que, talvez, eu estivesse nesta luta sozinha. A vida já havia me lançado várias curvas, mas nada foi mais duro do que o dia em que Letícia ficou doente. Não era apenas um resfriado ou uma tosse. Era um daqueles momentos que te param completamente, forçando você a reavaliar tudo. A febre de Letícia havia disparado durante a noite, seu pequeno corpo sacudido por tosses que pareciam chacoalhar a cama onde ela estava deitada. Lembro-me de sentar ao lado dela, com um pano frio na mão, tentando trazer algum alívio. Na manhã seguinte, com Letícia ainda ardendo em febre, eu sabia que precisávamos de um médico. Guilherme estava esparramado no sofá, uma lata de cerveja já na mão. Era mal 9 horas da manhã. Guilherme, a Letícia está doente, muito doente. Preciso levá-la ao médico, eu disse, minha voz carregada de preocupação. Ele olhou para cima, irritação cruzando seu rosto. Então a leve, o que você quer que eu faça a respeito? Retrucou. Cerrei os punhos, lutando contra o impulso de gritar. Talvez agir como um pai. Eu não posso fazer tudo sozinha, Guilherme. Ele não respondeu, apenas voltou sua atenção para o celular, encerrando efetivamente a conversa. No consultório médico, as notícias não eram boas. A Letícia precisava de remédio, talvez até mesmo de um especialista. O custo começou a se acumular na minha mente, uma montanha de despesas para as quais não estávamos preparados. Liguei para Guilherme da farmácia, esperando por algum tipo de apoio. Os remédios são caros, Guilherme, e ela pode precisar de mais exames. Precisamos resolver isso. Houve uma pausa antes de ele falar, sua voz fria. Bem, o que você quer que eu faça a respeito, Jane? O dinheiro não cresce em árvores. Fiquei atordoada em silêncio. Nossa filha estava doente e tudo o que ele conseguia pensar era em dinheiro. Ela é sua filha, Guilherme, ela precisa de nós. Você não vê isso? Claro que vejo, mas surtar não vai fazer dinheiro aparecer. Você que resolve essas coisas, é boa nisso, ele respondeu antes de desligar. Senti uma mistura de raiva, frustração e determinação. A Letícia precisava de mim e eu não ia decepcioná-la. A decisão de não enviar dinheiro para a mãe de Guilherme naquele mês foi difícil, mas necessária. A saúde da Letícia vinha em primeiro lugar, não importa o que. Mas quando a senhora Thompson descobriu, a fúria foi desencadeada. Onde está meu dinheiro, Jane? Ela exigiu ao telefone, sua voz como uma faca afiada. A Letícia está doente, o dinheiro foi para o remédio e as consultas médicas. Não tivemos escolha, tentei explicar. Sem escolha. Esse é o meu dinheiro, Jane, você não pode simplesmente decidir não enviá-lo. O que eu devo fazer? Ela retrucou, incrédula.
Fui eu que ganhei, Jane, 5 milhões de reais, você acredita? A notícia me deixou sem ar, não apenas pelo valor, mas pela audácia dele em reivindicar essa vitória depois de tudo. Como assim? Perguntei atordoada. Com o seu cartão, ele disse, como se tivesse feito algo esperto, comprei um bilhete de loteria. A sala girou. Ele usou meu cartão sem permissão e agora isso. Suas próximas palavras doeram mais do que a traição do roubo. Estou te deixando, Jane, essa é minha chance de recomeçar sem você me puxando para baixo. Eu e mamãe estamos bem. Te avisei, Jane, você nunca acreditou no meu filho, olhe para você, deixada para trás enquanto seguimos para coisas melhores. Eu fiquei sem palavras, a injustiça queimando em meu peito. Acha que pode simplesmente pegar esse dinheiro e fugir? Esse é o meu cartão, minha conta, você roubou de mim, Guilherme, eu disse, a indiferença exasperante dele agora em pleno vigor. Achado não é roubado, Jane. Ganhei justo e quadrado. É hora de encontrar alguém mais solidário, alguém que me valorize, ele respondeu. A palavra doeu, mas foi o descaso com nossa vida juntos, com nossa filha, que mais machucou. E a Letícia? Você está abandonando sua filha, eu argumentei. A Letícia ficará bem com você. Eu preciso de um recomeço, longe de tudo isso, ele respondeu, gesticulando vagamente em torno da nossa casa, como se fosse uma armadilha da qual finalmente escapara. Eu não ia apenas aceitar e deixá-lo levar tudo de nós, especialmente não com o dinheiro que era tanto meu quanto dele, se não mais. O primeiro passo era encontrar um advogado, alguém que pudesse navegar pelas águas traiçoeiras das batalhas legais que se aproximavam. Quando me sentei em frente à senhora Rivera, uma mulher afiada com a reputação de ser uma bulldog no tribunal, eu sabia que tinha encontrado minha campeã. Não vou mentir para você, Jane, isso será uma luta difícil, começou a senhora Rivera, sua voz objetiva, mas não é impossível. Assenti, cerrando os punhos no colo para impedir que tremessem. Entendo, mas não posso simplesmente deixá-lo sair impune, não é justo, eu disse. Ela sorriu, havia um brilho de ferocidade em seus olhos. Gosto da sua determinação, vamos dar o nosso máximo. Primeiro, precisamos provar que a compra foi feita com seu cartão. Você tem extratos bancários ou alguma evidência da transação? Claro, respondi, retirando cópias dos meus extratos bancários que havia trazido comigo. Está tudo aqui, a data, a hora, o valor exato. Ótimo, disse a senhora Rivera, pegando os papéis e examinando-os rapidamente, este é um bom começo. Em seguida, vamos pedir uma liminar para congelar os ganhos até que o tribunal tome uma decisão. Isso vai deixá-lo e sua mãe muito infelizes, mas é um passo necessário. O pensamento de enfrentar Guilherme e sua mãe novamente fez meu estômago revirar, mas o fogo que a senhora Rivera havia acendido em mim queimava mais forte. Deixe-os infelizes, depois de tudo que fizeram, é o mínimo que merecem. O dia em que servimos Guilherme com os documentos foi a primeira vez que o vi desde que ele saiu. Ele parecia diferente, mais duro, mais frio, sua mãe estava com ele, é claro, seu sorriso era tão pronunciado quanto sempre, isso fez meu sangue gelar. Isso é um erro, Jane. Você vai perder, disse Guilherme, sua voz carregada de um veneno que eu nunca tinha ouvido antes. Não sou eu quem cometeu um erro, retruquei, minha voz firme apesar do tremor que sentia por dentro, roubar da sua família, abandonar a sua, e isso foi tudo você. Sua mãe deu um passo à frente, apontando o dedo na minha cara, você é uma pequena egoísta ingrata, ela disse. A senhora Rivera interveio, com autoridade e calma que imediatamente silenciou a mãe de Guilherme, isso será resolvido no tribunal, não na sua porta. Após meses de disputas legais, o dia do acerto finalmente chegou. Eu estava na sala do tribunal, um pacote de nervos, minhas mãos firmemente entrelaçadas no colo. Do outro lado da sala, Guilherme e sua mãe estavam juntos, uma confiança arrogante sobre eles que me fez arrepiar. Cochichavam entre si, lançando olhares ocasionais na minha direção, suas expressões uma mistura de desdém e desprezo. Meu advogado se inclinou sobre mim, sua voz como um sussurro de aço, está preparada para isso, Jane, é hora do espetáculo. Assenti, não confiando na minha voz, meu coração martelava no peito, um eco alto na sala silenciosa enquanto aguardávamos a entrada do juiz. Quando o juiz finalmente entrou na sala, um silêncio solene se instalou e os procedimentos começaram, um borrão de jargões legais e idas e vindas que pareciam intermináveis e passageiras.
O advogado de Guilherme o retratou como um homem injustiçado, tentando desesperadamente recuperar alguma dignidade de uma vida desviada. Era quase risível, se não fosse tão trágico. Então, a senhora Rivera se levantou, limpando a garganta. Meritíssimo, não vamos esquecer dos fatos. O bilhete de loteria, a fonte dessa fortuna, foi comprado com fundos roubados, fundos do meu cliente. Isso não é um conto de fadas, é o resultado de decepção, uma traição da confiança familiar. O vai e vem continuou até que o juiz finalmente pediu silêncio, pronto para entregar o veredicto. Meu coração parou, cada segundo se esticando na eternidade enquanto aguardávamos suas palavras. Diante das evidências apresentadas, é decisão deste tribunal que a maior parte dos ganhos da loteria, sendo o resultado de uma transação feita com fundos que não pertenciam ao Sr. Guilherme Thompson, seja concedida à Sra. Jane Thompson, anunciou o juiz, sua voz carregando um peso que parecia um martelo na minha alma. Uma onda de alívio me invadiu, tão intensa que me deixou tonta. Ao meu lado, a Sra. Rivera apertou minha mão, um sorriso de vitória em seu rosto. Do outro lado da sala, o rosto de Guilherme era uma imagem de choque, sua boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. A reação de sua mãe foi mais vocal, um suspiro estrangulado de indignação que ecoou pelas paredes da sala de tribunal. Isso é roubo, puro e simples, exclamou, sua voz aguda de incredulidade. Mas seus protestos caíram em ouvidos moucos, o juiz já seguindo adiante para finalizar os procedimentos. Meses se passaram desde que a poeira assentou no chão do tribunal, deixando-me com uma parte significativa dos ganhos e um novo começo. Eu não perdi tempo seguindo em frente com o que poderia ter sido. Em vez disso, concentrei-me no futuro, investindo sabiamente em ações de uma empresa respeitável e garantindo um ninho para a educação de Letícia. Ela teria oportunidades conquistadas com esforço e sem a sombra dos erros do pai pairando sobre ela. Quanto a Guilherme e sua mãe, bem, a história deles tomou o rumo que se poderia esperar quando muito dinheiro encontra pouco juízo. Ele comprou um carro caríssimo, ostentando-o como um troféu sempre que tinha chance, mas o brilho não pôde esconder o inevitável. Seus jogos de azar, que começaram como um passatempo insignificante, saíram do controle, engolindo até o último centavo de sua fortuna. O último que ouvi foi que ele estava afundado em dívidas, o carro chique já se foi e ele vivia do que sua mãe conseguia juntar da aposentadoria dela. Seus sonhos grandiosos murcharam para o tamanho de suas apertadas acomodações na antiga casa de sua mãe, os dois constantemente às turras. Guilherme nunca conseguiu um emprego, orgulho e preguiça ao mantendo firmemente preso ao sofá de sua mãe, como se estivesse cimentado lá. Uma tarde, enquanto Letícia e eu estávamos no parque, desfrutando do tipo de momento pacífico e simples que se tornará nosso novo normal, Simone, minha amiga fiel em todos os momentos, se aproximou de mim no banco. Jane, você ouviu sobre o Guilherme? Ela perguntou, um tom de pena em sua voz que eu não precisava. Eu assenti, mantendo meus olhos em Letícia enquanto ela ria, balançando-se cada vez mais alto. Sim, ouvi que ele chegou ao fundo do poço, disse Simone, balançando a cabeça. É uma pena, não é? Toda aquela grana e nada para mostrar. Suspirei, uma pequena parte de mim ainda doendo pelo homem que um dia amei, pelo pai que Letícia merecia. Mas não temos isso. É uma pena, mas estamos seguindo em frente, Simone. Estamos felizes. Nossa conversa mudou para assuntos mais leves, mas enquanto eu estava ali, aproveitando o sol da tarde, meus pensamentos vagaram brevemente para Guilherme. Eu me perguntei se ele já pensou em nós, na vida que ele jogou fora por uma chance de dinheiro fácil. Mas então Letícia me chamou, me chamando para empurrá-la mais alto no balanço, e assim, minha curiosidade passageira sobre os arrependimentos de